Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa. Hoje a gente vai estar meditando no capítulo 15 e 16 de Deuteronômio. Que Deus nos oriente nessa questão. Vamos fazer uma breve oração e vamos dar continuidade na nossa leitura diária? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para podermos aprender de Ti, Pai. Nos orienta, nos capacita, Pai, nos dá o Teu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. No capítulo 15, a gente vai ver que ele vai estar falando sobre cancelamento de dívidas, libertação de escravos, né? Naquela época era comum ali ter pessoas ali que trabalhavam como escravo para pessoas, né? É assim como a palavra fala, né? Vamos ver aqui o que diz no capítulo 15. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, para que dela tomem posse, e ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo que o Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje estou dando a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para o necessitado de sua terra. Interessante é ver ali que o Senhor fala que sempre terá pobres, né? E o próprio Cristo, Jesus, ele falou também numa questão lá que uma mulher chega lá e derrama, um perfume nele. Um perfume naquela época lá era caríssimo. E Judas Iscariote, ele quis se meter no negócio. Ele falou: olha, por que está derramando esse perfume? Nós poderíamos vender ele e dar aos pobres. Ele queria vender para pegar para ele, né? Que a gente vai ver para frente que cuidava do dinheiro, mas ele era um ladrão também. E Jesus fala bem assim para ele, fala: olha, deixe ela assim, deixe ela derramar esse perfume, porque os pobres sempre vocês terão com vocês, né? Enfim, o próprio Senhor falou aqui, também está falando, e tem pobres mesmo, às vezes, na terra aí, que às vezes necessita de pessoas estar contribuindo também com o que tem, né? E com o que consegue ajudar, né? Então eu só lembrei esse detalhe da pobreza com Jesus lá e o próprio Judas Iscariote, né? No versículo 12: se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano deve-lhe a liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade,
dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas. Deles-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. E por isso que hoje dou a vocês esta ordem. Mas se o seu escravo disser a você que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer, né? Essa era a questão do escravo, né? Que se tivesse, alguma pessoa tivesse um escravo lá, ele ficava 6 anos. E nesses 6 anos ele conseguiria, no 7º ano, ele era liberto. E se ele gostasse, ele tivesse afinidade com a família e quisesse ficar, era furado a orelha ali contra a porta, né? Como era um sinal de aliança entre eles, um acordo, digamos, dessa forma, né? Separe para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano você e sua família as comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, ou for manco, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Coma-o na cidade onde estiver morando. Tanto o cerimonialmente impuro quanto o puro o comerão, como se come a carne da gazela ou do veado. Mas não poderá comer o sangue, derrame-o no chão, como se fosse água. É interessante, ele fala do sangue também, eu lembrei agora, em Atos dos Apóstolos ali, Paulo e Barnabé, quando eles estão ali proclamando o evangelho, ali os primeiros cristãos gentios, ele traz nessa questão também, que ele fala em 4 quesitos ali para trazer para os gentios, né? Ele fala a respeito da carne sacrificada a ídolos, né? Para não estar sacrificando carne a ídolos, né? Animais ali que iam ser contaminados, digamos, está sacrificando a ídolos. E também o sangue, né? Que ele falou aqui, lá ele também fala. E também moralidade sexual também, ele traz. E carne estrangulada, digamos assim, não comer carne que foi estrangulada. Digamos, mataram lá um animal, ele foi estrangulado, mas não derramaram o sangue. E essa carne está com esse sangue que não foi derramado. Então, é essas 4 questões que em Atos, não me engano, capítulo 15, ali a partir do capítulo 18 e 28, ele começa a contar essa questão aí, na questão que eles trouxeram para os gentios, que somos nós, né? Ele também traz a respeito do sangue, né? Então era esse o detalhe que eu queria falar sobre o sangue. No capítulo 16 fala bem assim, ó: observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos, de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a sua habitação do seu nome. Interessante a gente ver, né, a Páscoa. A gente também, todo ano, né, no mês de abril, a gente também comemora a Páscoa, mas a gente comemora também e faz uma lembrança também sobre Cristo, né? Que ele foi oferecido como um cordeiro, né? Ele foi como um cordeiro ao matadouro e nos libertou da escravidão do pecado também, né? Enfim, esse é o detalhe da Páscoa, a libertação. Aqui ele estava lembrando sobre a libertação da escravidão lá do Egito, né? Que eles ficaram lá 400 anos. E em Cristo é a libertação dos pecados. Digamos, a gente não está mais preso no pecado. Digamos, o nosso Senhor, ele cumpriu tudo por nós, né? Enfim, nós não era merecedor da vinda de Cristo, né? Mas ele veio
e se ofereceu por mim e por você. Por isso que hoje a gente tem um acesso hoje com Deus aí, que ele rasgou o véu, e esse acesso é através do Espírito que hoje ele nos derramou e nos deu vida eterna, porque sem ele também nós estávamos perdidos, né? Como a gente vai ver no Novo Testamento, ali nos Evangelhos. Ali no versículo 3 fala bem assim, ó. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante 7 dias não permitam que sejam encontrados fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde no primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, der a vocês. Sacrifiquem-na apenas no local que ele escolher, para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito, né? E trazendo essa lembrança ali, o que aconteceu lá no Egito, como eles saíram, né? O Senhor falou para eles não trazer pão com fermento, e nem trazer fermento, né? Só pão sem fermento para eles estarem saindo, né? Que o fermento é uma figura do pecado, né? O fermento onde que incha e faz todo o processo aí, ele traz uma figura do pecado, né? Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã cada um de vocês voltará para a sua tenda. Durante 6 dias comam pão sem fermento. E no 7º dia façam uma assembléia em honra ao Senhor, o seu Deus. Não façam trabalho algum. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus, e alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem nas suas cidades, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias. Depois que ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uvas, alegrem-se nesta festa com os seus filhos e suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita, em todo o seu trabalho, e de suas mãos, e a sua alegria será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, das festas das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. No versículo 18 fala bem assim, ó. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês.
não ergam nenhum poste sagrado, além do altar que construírem em honra ao Senhor, o seu Deus, e não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isto é detestável para o Senhor, o seu Deus. Aqui no Antigo Testamento a gente vai ver que também essa questão da idolatria, aqui é o que choca ali na mente de Deus mesmo, digamos, é o que trava a pessoa, né? Idolatria. E ali, como eu tinha lido para vocês, ali tinha feito um comentário em Atos dos Apóstolos, ele fala, né, sobre os ídolos, né? Não se contamine com os ídolos. E dessa forma aí a gente vai tomando forma e entendendo a palavra, né? E qual que era o caráter de Deus, né? Porque está escrito, e esse é um caráter de Deus, né? Então, a gente, de alguma forma, a gente tem que se posicionar e renovar a nossa mente e enxergar esses detalhes aí a respeito, né, de todos esses detalhes, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, muitas instruções aí para a gente seguir uma vida digna e respeitando o caráter de Deus, né? E por isso que a gente vai ser julgado também, né? Conforme a gente procedeu aqui nessa terra, né? Enfim, era essa a mensagem de hoje. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais.